Gente, hoje eu vou ensinar vocês o que é mágica fácil. Eles estão vendo isso daqui, né? Isso aqui vai desaparecer no passe de mágica. Espere só um minuto. Chegou a vez, ó. Vocês estão vendo? Vocês contam. 1, 2, 3, ó. Um passe de mágica, ó. Um passe de mágica. Ela sumiu. Tataram, sumiu. Sumiu. Quer ver mais? Ó. Ó, ela vai. Ah.